o operariado. E este operariado começa a se organizar e, a partir da segunda parte do século XIX, aspira uma política que define a emancipação social como um desafio planetário, um desafio internacional. Proletários, todo mundo univos. Vocês certamente se lembram desta colocação no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Mas como está a posição desse proletariado a respeito dos povos neocolonizados? Em primeiro lugar, eles tomam ciência dele só a partir do momento em que as disputas pelas riquezas ultramarinas levam ao perigo de uma guerra mundial. Isso é na virada do século XIX para o século XX. E a partir daí, a social-democracia europeia está discutindo qual é o futuro do mundo neocolonial. Quais são as perspectivas de emancipação dos povos neocolonizados? E aí a resposta é clara e nítida. Como estes povos não vivem em simultaneidade com a lei do valor, eles não são sujeitos da história. Eles são objetos. E a emancipação deles depende de quê? Aí vem a diferenciação entre as tendências políticas. Segundo a esquerda, depende da vitória do proletariado revolucionário nos centros, e segundo os reformistas e revisionistas, depende de políticas de reforma dentro dos parlamentos europeus em favor dos colonizados. Então, não são sujeitos de sua história. Esta posição altamente eurocentrista está sendo colocada em xeque pelos bolchevistas. Obrigado. Pelos bolchevistas. Não. Bom, eu vou lá para baixo. Eu não gosto realmente de mesa. Gosto mais do contato com vocês. Isso depende, segundo os bolchevistas, de um outro enfoque. E esse enfoque é claro. A Terceira Internacional, criado pelos bolchevistas, diz o seguinte, e isso é uma mudança revolucionária do ponto de vista do eurocentrista anterior. Os povos da periferia podem, apoiado pelo poder soviético e pelo apoio dos proletários dos países avançados, alcançar o socialismo sem passar pelo capitalismo do tipo europeu. Esta ideia se aplica no auge do processo revolucionário na Rússia. A Rússia, naquela época da Revolução, era um país altamente atrasado do ponto de vista do desenvolvimento de suas forças produtivas, e o próprio Gramsci chamou a Revolução na Rússia como uma revolução contra o capital de Marx. Se, apesar disso, os arquitetos principais, como Lenin e Trotsky, insistiram na tomada do poder, por uma razão muito simples, e eu diria por um raciocínio extremamente brilhante, eles partiram do princípio que a Rússia seria o elo mais frágil da cadeia imperialista, que iria quebrar, e as palavras revolucionárias de Moscou e de Leningrado passariam com uma certa rapidez para países mais avançados, como a Alemanha, e o proletariado deles daria o apoio necessário, técnico, organizacional, para implantar na Rússia as bases de uma sociedade socialista. Isso foi a concepção. Acontece que os alemães e os outros europeus não seguiram o roteiro. A Rússia ficou isolada e estava forçada de encaminhar um caminho de desenvolvimento não capitalista às bases da civilização industrial.
podemos dizer, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, este caminho se revelou como um caminho extremamente eficiente. Sem a sua implementação através da repressão italiana, dificilmente a Rússia teria saído como um dos ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Em segundo lugar, a partir da existência deste caminho, para os povos em processo de descolonização depois da Segunda Guerra, tiveram, de repente, uma alternativa. Uma alternativa entre a passagem pelo capitalismo ou pela visão de poder alcançar as bases da civilização industrial via acumulação socialista primitiva, como o Preobrazhensky, nos anos 20, chamou este caminho. Então, desta forma, o contraste entre metrópole e periferia teve uma implicação extremamente nova. Os países da periferia, através dos seus líderes, tinham, de repente, uma alternativa. Como alcançar a civilização industrial? Só que tem uma implicação importante. A utopia concreta de Marx significa que a sociedade deve se desenvolver a partir da base industrial da seguinte maneira. Nós queremos uma sociedade na qual a liberdade de cada um é a condição indispensável para a sociedade de todos. Isso é a proposta socialista do marxismo. E quem fala o contrário está mentindo. Professor, o senhor tem 5 minutos, sim? O problema é simplesmente que eu tenho só 5 minutos e a história é longa, mas eu vou tentar resumir. O problema é que, neste momento, nós temos um desenvolvimento de países economicamente atrasados, nos quais esta utopia concreta é impossivelmente para ser aplicada. Então, nós temos aqui um problema muito grave, e uma das causas por que nós perdemos o socialismo no século XX está justamente neste elemento. Vamos dizer, os derrotados foram os europeus que desenvolveram a utopia e não conseguiram implementar, e o que aconteceu que, obviamente, a forçada industrialização é um processo repressivo em qualquer canto deste mundo, a não ser de ter uma cooperação fraternal internacional através de atores sociais organizados.